Olá, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Então, preparados? Oi, Nádia, tudo bom? Tá trazendo um pouquinho, né? 5 minutos. Oi. Gente, eu sou a louca da água. Tô fazendo coleção de tampinhas de água, tampinhas e garrafas. Tá cheio de garrafa aqui. Ok. Aquela coisa, beba água, passa filtro solar, etc, etc. Ok? Então, começar direto, né, gente? Se tem um assunto que eu considero importante e que é base do meu acompanhamento com os pacientes, base do meu trabalho, é o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, que eu chamo de mapa mental, que é uma compreensão desse sistema que somos nós, seres humanos, mamíferos, que temos um sistema operacional. Enfim, e quanto mais a gente conhece esse sistema, mais a gente sabe manobrar ele, enfim. Imagina uma pessoa analfabeta, e essas histórias sempre me emocionaram, assim, histórias de adultos que se alfabetizaram na vida adulta e que conseguiram escrever um nome, ou que recentemente eu vi uma reportagem que um rapaz que se alfabetizou, ele entrou na livraria e comprou o primeiro livro dele para ler. Então essas histórias me emocionam muito, né? Porque é aquela história, o conhecimento liberta, né? Conhece-te a verdade e a verdade vos libertará. É uma máxima cristã e é uma máxima da vida, né? Quanto mais você conhece sobre algo, você se liberta de muitas dificuldades. E eu considero que nós somos analfabetos emocionais, nós somos analfabetos de nós mesmos. No congresso que teve a semana passada, de Neurociência e Reabilitação, aqui em Goiânia, teve a palestra da Laís, né, que é aquela atleta, ginasta, que sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E ela fez um comentário que eu falei, gente, realmente, o quanto a ciência muitas vezes não tem um olhar para o humano. Então a gente tem, por exemplo, as pesquisas da NASA e o homem chegando na Lua, se preparando para ir para Marte, etc, etc. E não se inventou até hoje um mecanismo, um dispositivo que ajude, por exemplo, os cadeirantes a não estarem numa cadeira de rodas. Por que não um dispositivo em que eles fiquem em pé? Tem esse processo, né? Os exoesqueletos está em progresso aí, mas não tem muito um foco para o desenvolvimento do ser humano, né? E aí quando eu vejo pesquisas tão incríveis e eu sou super fã da NASA, eu assisto os lançamentos dos foguetes da NASA, principalmente os tripulados, comemorando igual assim, meu Deus, vai lá. No dia do Spacewalk das duas astronautas, eu assisti o dia inteiro assim naquela tensão de filme, vai dar tudo certo. Eles ficaram 7 horas lá. E aí, o que acontece, né? A gente tem esses conhecimentos todos, mas a gente não tem um ensinamento básico, a base, que é o conhecimento do ser humano. E aí tem um filme que eu gosto muito, que é o Conde de Monte Cristo. E autistas entenderão quantas vezes você já viu o seu filme preferido. E eu já assisti o Conde de Monte Cristo trocentas mil vezes, eu sei todas as falas e tal. E tem uma cena no filme que ela é incrível, né? O Abade Faria e o Edmundo estão presos. E aí, numa prisão perpétua, no castelo, no infinito, isolado, enfim. E o Abade Faria convida o Edmundo para eles cavarem um túnel para fugir. E o Edmundo fala, isso é impossível, e ri e tal. E aí o Abade Faria
fala, você tem algo mais importante para fazer nos próximos anos da sua vida? E aí o Abade oferece para ele as coisas mais preciosas que ele poderia dar para alguém. E ele fala para o Edmundo, e o Edmundo era analfabeto. E ele fala, eu vou te ensinar matemática, sociologia, filosofia, a literatura, e assim, falando com a boca cheia de todos aqueles conhecimentos que ele ia oferecer para o Edmundo Dantes. E aí o Edmundo fala para ele, ler e escrever, né? Assim, com aquela, você me ensina a ler e escrever? Então, essa para mim é uma das cenas mais emblemáticas do filme, porque muitas vezes nos é oferecido coisas ditas, grandiosas, etc., que enchem os nossos olhos e não nos é dado o básico. Né? Então, hoje, eu considero isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um estudo pessoal, que eu trabalho com os pacientes e que é uma ferramenta que eu utilizo assim, já muito intrínseca em mim, que eu considero como alfabetização emocional do ser humano, ok? Dito isso, feito essa minha introdução bem no espectro, né? Assim, porque eu não vi ninguém que entrou, estava no meu hiperfoco. Então, boa noite aí, pessoal. Vi que a Carla entrou, Carla Roberta, grande amiga, a gente fez faculdade junto. Ela tinha paciência e uma generosidade monstra com as minhas esquisitices. Boa noite aí todo mundo que chegou. Oi, Arthur, tudo bom? Se fosse um pouquinho mais tarde, Arthur, nós íamos falar da filosofia da meia-noite. Né? Ok, mas não, ainda tá cedo. Deixa pra mais tarde a filosofia da meia-noite. Então vamos lá. Eu compartilhei aí com vocês esse instrumento, que é um instrumento que eu fui montando, simples, assim, bem didático, para ensinar para os pacientes. A gente chama isso de psicoeducação. Então eu tô com ele aqui aberto, acho que muitos de vocês viram, né? Algumas pessoas até me mandaram foto que tinha impresso e estava ainda bem cedo. O problema é quando for 2 horas da manhã, eu vou querer conversar com alguém, vai estar todo mundo dormindo, vai ter ninguém para conversar. Eu vou começar a fazer live de madrugada, gente. Hashtag insônia produtiva, tá? Passei a madrugada fazendo os meus instrumentos terapêuticos. Ok, então vamos lá. Então, eu não sei se vocês estão aí com o esquema que eu montei, mas eu vou falando aqui para vocês. Qual que é a ideia principal? A gente vive num ambiente, tá? Ambiente, tudo que cerca a gente, e não só o ambiente externo, mas também o ambiente interno. Então, a gente sempre tem que considerar o ambiente interno como estímulo pra gente, ok? Então, o cérebro, como eu já falei, ele é uma máquina de sobrevivência. Ele é um processador potente. Ele capta dados e informações que a sua mente consciente, que a sua região pré-frontal, não está na percepção consciente, mas ele está processando essas informações. Tá? Então, a gente está num ambiente externo, vivencia um ambiente interno também. Como que a gente caracteriza os ambientes? Para a gente começar a aprender esse esquema. Os ambientes, neles acontecem as situações, acontecem as vivências, acontecem as coisas, os dramas, as tramas e os traumas, ok? Bom, e aí, diante desse ambiente, imerso nesse ambiente, a gente vai ter reações. Todo estímulo vai gerar reações, ok? Então, se eu ficar esfregando a minha mão aqui, daqui a pouco tá vermelho, daqui a pouco está irritado, né? E fica
fica desconfortável, eu posso ferir a minha pele. Isso é um estímulo que causa uma resposta, ok? Não vou entrar em questões de resposta, condicionamento operante, nada disso. Para quem é psicólogo aí, vai ver essas coisinhas mergulhadas. Num outro momento eu até posso fazer mais aprofundado para os psicólogos, para os pedagogos e terapeutas, etc. Mas agora eu estou falando para pessoas, para gente, para o ser humano. Para a gente utilizar isso no dia a dia. Então a gente vive nesse ambiente que nos cerca, que é estímulo o tempo todo, de todos os jeitos. Nós somos uma antena de captação de estímulos, tá? Pelos órgãos dos sentidos, e eu já fiz uma outra live falando dos órgãos dos sentidos, que está muito alterado, por exemplo, no espectro do autismo, o transtorno sensorial, e que não são só os 5 sentidos básicos que a gente fala. Então a gente tem audição, visão, olfato, paladar, tato. Temos a interocepção, que é a sensação interna de temperatura e movimento, contração e expansão dos órgãos internos. Então a interocepção. Temos a propriocepção, que é a percepção da posição dos braços onde nós estamos no ambiente. E a questão, que agora eu esqueci o nome, mas que tem a ver com a questão do labirinto, tá? De movimento, de percepção espacial, ok? Então, nós somos uma antena de captação de estímulos. Então, nós estamos respondendo a esses estímulos o tempo todo. Só que muitas vezes nós não estamos conscientes dessas respostas. Nós não fomos treinados, isso é treino, é uma habilidade que a gente desenvolve, nós não fomos treinados para perceber essas respostas, ok? Nós não temos condição de estar consciente o tempo todo do que acontece com a gente, não é assim que funciona. Mas, diante de um mal-estar, é possível a gente fazer uma retrospectiva para perceber aquela resposta que eu estou vivenciando como desconfortável e não sei de onde vem. Oi, Luanda, tudo bom? E essa resposta que eu não sei de onde vem, tem como eu fazer essa retrospectiva para eu tentar descobrir, ok? Bom, dito isso, que nós somos uma antena de recepção de dados e o nosso cérebro é um processador potente e que a gente vive imerso num ambiente rico de estímulos, nós estamos respondendo esse ambiente externo e interno o tempo todo. E o que vão ser as nossas respostas? As nossas respostas podem ser comportamento. O que eu vou considerar como comportamento aqui? Ações. Tudo que eu faço, tá? Chorar, correr, brigar, não fazer nada, ficar parado, fazer escolhas, tudo que eu faço, ações, né? Então, pra gente, eu sempre pergunto, né, para os pacientes, mas e aí? E qual foi o seu comportamento diante disso? Qual foi sua ação diante disso? Eu quero saber um verbo, eu quero saber o que você fez, tá? É uma ação. Uma outra resposta que a gente pode dar diante de vários estímulos são pensamentos. O que vai ser pensamento? Na psicologia, alguns teóricos na comportamental cognitiva, muitas vezes se considera pensamentos como comportamento. Pensar, eu fiquei pensando, é um comportamento. Mas aqui, didaticamente, nós vamos separar comportamento de pensamento, porque eu quero justamente trabalhar essa percepção do pensar, ok? A gente vai olhar para o pensamento como conteúdo e estímulo. Então, eu tenho um comportamento, que é uma ação, e posso ter um pensamento diante de algum estímulo, alguma situação, vai me gerar um pensamento. E esse pensamento, ele pode ser do tipo fantasia, julgamento ou interpretação. O que são as fantasias, né? E se eu fizer isso, isso pode acontecer, mas e se eu fizer aquilo, isso também pode acontecer? E a gente fica criando trocentas mil hipóteses, criações, situações, enfim. A gente fica fantasiando coisas, ok?
Olha, o Bruno. Oi, Bruno. Também. Gente, meus amigos de infância, eu tô me sentindo importante. Infância não, né, Bruno? Adolescência, juventude. Que saudade. Enfim, pensamentos. Fantasia. Oi, Flávia. Podemos ter julgamento. Esse é um tipo de padrão importantíssimo. Julgamento, tá? Amo você também. Agora eu tô pertinho de você, tô em Goiânia, a gente tem que se ver mais vezes, pelo amor de Deus, né? Porque uns 8 anos que eu não te vejo. Julgamento. O que é julgamento? Julgamento de valores. A gente vê algo, a gente dá um julgamento para aquilo. Bom, ruim, certo, errado, bonito, feio. E a nossa cultura é uma cultura dualista, onde a gente aprendeu a fazer julgamento de valor o tempo todo. A gente não tem uma educação, um treinamento de flexibilização, tá? de alternativas. E a vida não funciona 8 ou 80, tá? Não é certo e errado, bom e ruim, ok? Mas a gente tem esse padrão de pensamento. Outro tipo de pensamento que a gente tem são interpretações. Então, você está lá conversando no seu trabalho com alguns colegas, passa uma pessoa, você cumprimenta e a pessoa olha com cara feia, mal te cumprimenta. E aí você faz uma interpretação. Nossa, aí você junta as informações lá e você fala, nossa, fulano tá com raiva de mim, não sei porquê, ok? Interpretação, você tá pegando informações e tá tirando uma conclusão daqui. Isso são pensamentos. Ok. Depois eu falo da parte de baixo ali sobre os pensamentos. Então, diante do ambiente, a gente é uma antena receptora de informações. O cérebro é um processador potente. Ele vai captar trocentos mil estímulos externos e internos e nós estamos sempre dando resposta a esses estímulos. E as nossas respostas, então, pode ser comportamento, que são ações, e pode ser pensamentos. Além disso, também pode ser sentimentos. Didaticamente, para a gente diferenciar pensamento e sentimento, eu pergunto para o paciente assim, o que passou pela sua cabeça naquele momento? Isso eu quero saber, pensamento. Então, pensamento é o que passou pela sua cabeça, é a sua ideia. E quando eu pergunto, e o que você sentiu? Qual foi o sentimento? Então, em uma palavra, você me fala o seu sentimento. A gente dá nome, né? Então, o sentimento é a parte já racional, simbólica da linguagem. Desculpa, gente. Então, o que nós vamos considerar sentimentos aqui, né? O que a gente aprendeu dos nossos afetos, tá? Eu não chamo sentimentos de emoções, porque emoções eu vou colocar num outro aspecto. Então, sentimento é a parte racional, simbólica, verbal, que a gente aprendeu a dar para uma determinada... determinado afeto. Então, em uma palavra, você me fala o que você está sentindo, sendo que você pode falar várias palavrinhas, porque muitas vezes você pode estar sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tristeza, raiva, alegria, empolgação, insegurança, ansiedade, desamparo. Então, essa parte didática é para ajudar as pessoas a perceberem a diferença, né? O que é pensamento, o que é sentimento. Então, se eu pergunto, o que passou pela sua cabeça naquele momento? Eu quero saber os seus pensamentos, interpretações, fantasias, julgamentos. E se eu pergunto, e o que você sentiu? Aí eu quero saber essa palavrinha ou as várias palavrinhas. Se você fala, eu senti que aquela pessoa estava com raiva de mim, isso não é um sentimento. Isso é o que você pensou sobre a coisa, ok? E diante desses estímulos todos, internos e externos, a gente também pode dar como resposta reações físicas ou sensações corporais. E é aqui, nas sensações corporais, que entra emoções, ok? Sensações corporais. O que são sensações corporais? Frio na barriga, nó na garganta, contração muscular, tensão, dor no corpo, vômito, febre, dor de cabeça, tudo que você sentir no corpo
Carol! Gente, a Carol sobreviveu. Sabe o que ela fez hoje? Olha só. Ela foi fazer um passeio de helicóptero. Ela tá de férias no Rio. Aí ela me manda uma mensagem. Belinha, você pode falar agora? Posso. Ela me chama de Belinha. Ela não sabe, nunca pronunciou o meu nome, Gabriela. Belinha, eu e o Dani vamos fazer um passeio de helicóptero. Eu dei o seu nome em caso de acidente. Eu não quis contar pra ninguém da família. Então só você sabe. Se você sumir, você já sabe. Se eu sumir, você já sabe o que aconteceu. E aí eu falei, tudo bem. Então assim, se você perceber que vai cair, manda logo a localização que dá menos trabalho, facilita o trabalho da gente, né? Então, assim, gente, eu sou prática, eu sou uma pessoa muito prática, tá? Viu que vai cair, manda logo a localização, porque facilita, né? E aí depois que terminou o passeio, ela mandou as fotos e eu falei, ai, tá tudo bem, ótimo, tal. Falei, eu escrevi, ótimo, assim temos menos trabalho. Muito bom, gente, praticidade. Ok, depois a gente sofre. Tá, tudo bem. Então vamos às reações físicas. Tudo que a gente sente no corpo. Eu já fiz outras lives e tem vídeos no corpo lá do Instagram, não sei como é que fala, os vídeos lá, que eu falo sobre as emoções, né? As emoções básicas, né? Que as emoções são necessárias, elas têm que acontecer, elas são naturais, elas não são boas nem ruins, elas são nossas e elas são mutáveis, ok? E as emoções a gente sente no corpo. Também já coloquei um mapinha das emoções, que tem um artigo muito bacana. Ok. Então, o que acontece? Isso tudo é um esquema, é um sistema que qualquer um desses fatores que você alterar, você altera tudo. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Assim, é um exercício muito simples, mas vocês vão ver a sutileza disso e imaginar como isso acontece no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Situação. Imagina que nós estamos numa situação social, numa festa ou numa reunião qualquer, e eu vou apresentar um amigo para vocês. Né? Eu vou te apresentar um amigo, e aí essa pessoa mal te olha para te cumprimentar, e o seu pensamento sobre isso, a sua interpretação foi: nossa, que pessoa grosseira, mal educada. Grosso, seu grosso. Que pessoa grosseira. Mal me olha para cumprimentar. O que você pode sentir em relação a ela? Qual pode ser o seu sentimento em relação a ela? Tá? Lembra que sentimento a gente define numa palavra, sendo mais de 2 sentimentos também, ok? Mas palavras, tá? Então a pessoa mal te olha para te cumprimentar e você pensa, que pessoa grosseira, mal me cumprimentou. O que você pode sentir em relação a ela? Se nós estivéssemos, se vocês me dessem respostas, eu poderia imaginar que alguns indiferença, raiva ou desprezo, enfim, ok? Um sentimento não muito agradável em relação àquela pessoa. Qual seria a sua disposição de comportamento, de ação em direção a essa pessoa? Seria de se aproximar mais dela, de continuar tentando uma aproximação, ou já seria de um afastamento em relação a ela? Você fica mais propenso, diante do pensamento, pessoa grosseira, sem educação, mais propenso a aproximar dela ou mais propenso a se afastar dela? Então, o pensamento foi: essa pessoa não me cumprimentou direito, uma pessoa grosseira, uma pessoa sem educação, tá? Não vem os empáticos. Daqui a pouco a gente já chega na parte do empático. Eu sei que as pessoas estão pensando. Mas eu ia tentar. Calma, tá? Então você poderia sentir raiva, indiferença, desprezo, enfim. Às vezes até insegurança, dependendo do seu padrão de personalidade, ok. Qual seria a reação física do seu corpo? Essa é a parte mais sutil
Estamos num processo de alfabetização das emoções, então, né, é sutil. Quando a pessoa mal te cumprimenta, como fica a sua sensação corporal? Ela fica relaxada, leve, ou dá uma pequena contração, uma pequena tensão? Aqui, na musculatura, na face. Bem, é muito provável, né? Se eu estivesse numa sessão de terapia, a gente desenvolveria isso de alguma forma, mas vocês estão vivenciando aí, e o convite é para que vocês prestem atenção, principalmente nas sensações sutis do organismo, tá? Ok, essa é a primeira situação. Mas, e se, quando eu te apresentar essa pessoa e ela mal te cumprimentar, você interpretar no comportamento dela uma característica muito parecida com um amigo seu, que é muito tímido. E aí, quando a pessoa mal olha para te cumprimentar, né, assim, você pensa, nossa, ele tá tímido. Esse é o seu pensamento. Ele tá desconfortável. Qual pode ser o seu sentimento em direção àquela pessoa? É um sentimento diferente da anterior? Provavelmente sim, tá? E aí entra as questões empáticas, enfim, porque o pensamento, a interpretação, claro que você poderia interpretar qualquer coisa, mas aqui a gente está trabalhando com esse pensamento, essa interpretação. Nossa, ele está tímido, ele está desconfortável. Você pode sentir, talvez, empatia, uma compaixão, enfim, alguma coisa assim, ok? O que isso faz com a sua disposição de ação? Isso te aproxima da pessoa, você fica mais disponível para se aproximar da pessoa ou você se afasta da pessoa, né? É muito provável, né, que se a sua interpretação foi essa, nossa, ele tá tímido e tal, e sentir compaixão ou empatia ou alguma coisa assim, você se sinta... você tenha a disposição de ser mais empático com ele, de facilitar, de deixar ele mais confortável. Okay? E como fica a sensação corporal diante desse pensamento? Né? É uma sensação de rigidez, de dureza, de fechamento, ou é uma sensação mais leve, mais relaxada, de menos ameaça? É a sutileza, gente. O corpo da gente conta tudo. Nós não aprendemos a conhecer as reações corporais. E tá tudo lá, ok? Então tá. Muito bem. O que acontece com essa história toda? Né? E a gente poderia brincar aqui de várias situações. Imagina, relacionamento, passa pela sua cabeça o que a pessoa está fazendo agora? Será que ela está no trabalho mesmo? Começam as fantasias, né? E se ela não estiver no trabalho? Porque ela poderia falar que está no trabalho, poderia falar que está na casa da mãe, mas não está na casa da mãe, nananana. O que você começa a sentir? Raiva, insegurança? Como isso interfere, como isso se predispõe à sua ação? Né? Provavelmente ficar mais questionadora, mandar mais mensagem, ir atrás da pessoa, enfim. Como fica a sua sensação física, né? De tensão, de agitação, de ativação. A situação do trânsito também eu gosto de dar. Porque são situações assim bem emblemáticas que ajudam a gente a perceber isso, tá? Imagina que você está no trânsito, está dirigindo, você mora em Belém. Não, gente, estou brincando. Não estou brincando, gente, desculpa. Eu amo Belém profundamente, mas há de convir que o trânsito de lá é uma prova, assim, é terapia de choque constante. Se você quer ter resiliência, dirige em Belém. Ali você aprende a ter regulação emocional, tá? Porque senão você vai ter um infarto, surto, enfim. Ok, mas eu amo Belém.
Então imagina que você está no trânsito, isso não acontece só no trânsito. Eu escuto o pessoal falando aqui em Goiânia, porque o trânsito é muito ruim, não sei o que, as pessoas não sabem dirigir. O Uberlândia fala, gente, vocês precisam sair mais, vocês precisam conhecer outras cidades. Enfim, eu acho o trânsito de Goiânia maravilhoso. Trânsito. Você está dirigindo e alguém vem e faz uma manobra muito ruim, e você precisa ter todo um cuidado, uma direção defensiva para se reorganizar, você leva muito susto. Essa é a situação. E aí, o que você pode pensar sobre essa pessoa? Que pessoa irresponsável? Como é que essa pessoa faz isso? E etc, etc. O que você pode sentir em relação a essa pessoa? Amor que não é, né? Existe raiva dessa pessoa, né? Fúria. Como fica a sua disposição de ação para essa pessoa, né? De comportamento? Você vai xingar, você vai buzinar, você vai fazer alguma coisa, né? Enfim, depende do nível de alteração que você tiver. Como fica a sua sensação corporal? Você teve uma descarga de adrenalina, você levou um susto, você está acelerado. Agora, a respiração ficou ofegante, ok? Tá, mas e se... Aqui a gente pode brincar com isso de uma forma terapêutica. Mas e se nessa bagunça toda você olhou lá para dentro daquele carro para ver quem era e viu que estava acontecendo alguma situação, tinha uma pessoa virada para trás e você pensa, gente, acho que tinha alguém passando mal dentro daquele carro. Muda a sua sensação? Muda o seu sentimento em relação àquela pessoa? Você vai para uma compreensão. Tudo é interpretação. Você fez uma interpretação diferente. Muda a sua disposição de ação? Muito provável. É provável que você até tire o pé do acelerador para se reorganizar e deixar espaço, enfim. Muda a sua sensação corporal? Você ainda vai estar sob o efeito da adrenalina, mas não vai estar mais na ativação da raiva e da fúria. Ok? E aí, o que eu acho bacana desse instrumento, né? De entender esse sistema? A gente aqui falando para cada pessoa, são diferentes. Toda vez que tivesse acontecendo alguma coisa, situação desse tipo, eu teria que parar, perceber, para me analisar. Senão, eu não saberia. Sim. Qual é o seu nome? Val? Val, eu vou responder no final, tá bom? Mas adorei sua pergunta, excelente. O que eu acho incrível dessa situação, né? Eu não sei exatamente como a Val, né? O Val, não sei, eu não consigo ver. É a Val. Cada um vai sentir coisas diferentes. Eu estou dando hipóteses aqui, né? Se a gente estivesse conversando pessoalmente, eu investigaria e trabalharia já o seu padrão de personalidade, de crenças, etc. Vou chegar nessa parte, tá? Mas o que eu acho, assim, se você parar para analisar nesse pequeno experimento que a gente fez aqui, em 3 situações hipotéticas, Valesca. Legal, Valesca. Gostei desse nome. Nesses exemplos simples que eu dei aqui, e é engraçado porque toda vez que eu dou esses exemplos, cara, eu sinto raiva da pessoa que não cumprimentou e depois eu sinto empatia por ela ser tímida. Do carro eu sinto raiva da pessoa que deu uma cortada e depois eu sinto compaixão e empatia, quero até ajudar, sabe? Então, nesse experimento simples aqui, a gente, em questão de segundos, a gente muda a nossa disposição corporal, física, mental e emocional. Questões de segundos, tá? Só que aqui a gente está fazendo de uma forma muito didática. No dia a dia, isso acontece assim o tempo todo. Então, o que eu escuto as pessoas falarem assim, eu não sei, aí do nada eu fiquei ansioso. Não existe do nada. Vocês nunca mais vão falar do nada, o nada não existe, tá? Desde os 12 anos eu discuto isso, nada não existe. Não existe efeito sem causa.
Se você ficou ansioso, começou com uma reação física, sensação corporal de ansiedade, houve algum estímulo que te gerou essa sensação, ok? Só que vocês lembram que eu falei que a gente não reage só a estímulos externos, a gente também reage a estímulos internos, tá? E olha como que isso funciona. Durante o dia, o nosso corpo ele nunca é linear, em questão de organismo, de fisiologia, tá? A gente está o tempo todo se autorregulando. Então, num determinado momento, você tá andando na rua, dá uma passada mais larga, porque está atravessando a rua, ou então naquela noite você não dormiu muito bem e durante o dia uma situação simples acaba te gerando um gasto de energia maior e o seu corpo está o tempo todo se autorregulando. E pode ser que de repente você chega em casa e senta para assistir uma televisão ou ver uma mensagem, e aí nessa hora o seu corpo entra em mecanismo de homeostase, de busca de homeostase, de autorregulação, de equilíbrio, e nesse momento o seu coração dá uma bombada a mais, dá mais rapidinho. E nesse momento, pelo silêncio do ambiente, pela não atividade, nesse momento você toma consciência desse estímulo interno, que na maioria das vezes a gente não toma, tá? Ele está acontecendo isso o tempo todo, essas oscilações de batimento cardíaco, de frequência aumentar, diminuir, de pequenos tremores, temperatura da mão, o tempo todo isso muda, só que a gente não registra. Mas aí, numa determinada situação, por alguma razão, você registra essa sensação interna, estímulo interno. E um estímulo gera uma resposta. E essa resposta pode ser comportamento, pensamento, sentimento ou reações físicas. E aí o seu coração dispara, essa é a situação, o ambiente, né? Ambiente interno, o coração dispara, você toma consciência dele e agora você vai gerar uma interpretação sobre ele, que é, meu Deus, nossa, meu coração disparou, alerta. E esse alerta tem a ver com o que eu vou falar agora do que a gente traz na bagagem, né? O coração disparou. Gente, o que está acontecendo? Aí você fica mais atenta, ficou hiper atenta. E se aquilo ali já é um registro de desconforto e de perigo, o seu sistema, o seu cérebro já entendeu que você está sob ameaça, algum perigo está acontecendo, mais descarga de adrenalina. Uma descarga de adrenalina agora respondendo a um estímulo interno gerado por um pensamento. O que está acontecendo? Não, tem alguma coisa de errado, acho que eu estou passando mal. Aí começa, olha a minha respiração, é a minha respiração. Meu Deus do céu, cara, acabou. Crise de ansiedade, tá? Vira uma bola de neve. Aí você já fica com medo, insegura, meu Deus, eu tô sozinha, não sei o que, não vai dar tempo, se eu precisar de ajuda. Como é que começa o comportamento? Você começa a ligar para alguém, você abre a janela, faz alguma coisa. Acho que muitas pessoas vão se identificar nessa situação, ok? Isso é exemplo de situação interna como estímulo. Mas, dependendo da sua interpretação daquele estímulo interno, você não necessariamente vai ter uma crise de ansiedade. Eu costumo falar que essa é a diferença entre eu e os meus pacientes. Eu tenho trocentos mil desconfortos, mas eu não tenho medo dos meus desconfortos. Eu não tenho medo da minha fisiologia. E é isso que eu ensino para os pacientes. A conhecer esse corpo, a conhecer essas reações físicas e ter uma percepção, uma interpretação mais funcional desses estímulos, tá? Muitas crises de ansiedade, elas são geradas por interpretações de ameaça do próprio, por desconfortos do próprio sistema, tá? Em vários momentos, e aí pela questão do transtorno sensorial, eu sinto com muita frequência meu batimento cardíaco. E isso não me assusta. Para outras pessoas, assim, e é forte, tá? Também sinto a minha pulsação.
A minha sensibilidade sensorial, interocepção, é muito aguçada. Muito bem, só que se eu começo a sentir esses desconfortos, eu não vou pensar que eu estou passando mal. Eu já paro para perceber ele, para observar, para fazer uma técnica que eu já mencionei aqui, que é a focalização. Eu observo e tento entender, e tento captar de onde veio aquilo, o estímulo, o que aconteceu, e não necessariamente eu vou conseguir identificar isso. Pode ter sido um pensamento que passou na minha mente, que eu não me dei conta dele. Pode ter sido um barulho que aconteceu longe e que o meu cérebro interpretou de forma instintiva como uma ameaça e deu aquela descargazinha de adrenalina e o coração acelerou. Só que o que eu vou interpretar disso vai gerar sentimento. Nossa, olha, meu coração disparou. Posso estar em autorregulação. Vou dar um tempo, minha ação. Vou dar um tempo para me autorregular. Né? O meu sentimento é um sentimento de curiosidade, né? De questionamento. Nossa, olha, começou isso. Né? Enfim, e aí eu começo a observar as reações físicas. Cara, isso é assim, eu sou mega treinada nisso, como desde muito cedo eu senti vários desconfortos, pela questão sensorial, hoje eu sei, né, que tem a ver com a questão do espectro do autismo. Eu sempre busquei recursos para trazer alívio, né? E eu falo que a minha sorte é que o meu hiperfoco foi comportamento humano, né? Aos 12 anos eu li meu primeiro livro de psicologia e coisas sobre mecanismos de defesa, autorregulação e tal. Então eu sempre busquei coisas para me autorregular, né? E hoje eu trabalho ensinando isso para as pessoas. Então eu falo que se funciona para mim, gente, acredita, funciona para muita gente. Não vou falar para todo mundo, mas... Muito bem. Então, vamos voltar agora. Aí na imagem que eu passei para vocês lá, em pensamento, tem umas bases lá do pensamento. E aí, que é isso? Os pensamentos automáticos. Eles dão a sensação dessa coisa que veio do nada. Não existe do nada, ok? Então, o que é o pensamento automático? O pensamento automático, ele passou na sua mente, linkou 2 neurônios lá. Oi, cara, tudo bem? Bacana. Pronto, acabou. 2 neurônios se ativaram com um determinado tipo de informação lá. Não passou pela seu pré-frontal, né? Sua mente consciente não captou, sua atenção não estava voltada para aquilo, mas ele passou e o seu cérebro reagiu àquele pensamento. Né? Então, eu posso estar falando com vocês e lá no fundo da minha mente, em algum lugar, passa assim, gente, eu não paguei aquela conta, ok? Mas me distrai aqui, passou, pensamento automático, tá? E aí eu posso reagir a isso fisicamente e vai gerando toda essa coisa, o que eu vou pensar, das minhas reações, etc, etc. Então, não existe do nada. A questão é, essas questões que formam o nosso pensamento, a estrutura do nosso pensamento, se é fantasia, se é julgamento, se é interpretação, elas vêm de uma base. Essa base é a nossa bagagem. São os nossos aprendizados desde a nossa gestação, ok? Desde a gestação nós estamos já armazenando informações. Então, gestações estressantes, problemáticas, a criança está registrando sensações sensoriais, informações sensoriais daquela sensação, né? De células irritadas, ativadas, de proteção do organismo, né? Nos órgãos a gente tem esses sensores de expansão e contração. Por isso a gente sente essa coisa do aperto no peito e quando dá um alívio, o alívio, né? O peito aberto que a gente chama. Então, a gente traz essa bagagem. Todo o nosso aprendizado vem com essa bagagem. Né? Vão formando as conexões entre os neurônios, as associações de informações. E isso vai ser a base da nossa interpretação. Como eu vou interpretar aquele fato, como eu vou julgar aquela situação, se é boa, se é ruim,
né? Alguma pessoa, numa determinada situação, uma mesma situação, duas pessoas. Oi, Fê, gente, olha a Fê. A Fernanda, foi a primeira pessoa praticamente que eu conheci em Belém que me adotou quando eu cheguei lá, ela e a família dela. Aí eu falo que é a minha irmã postiça. Saudade, Fê. E a gente trabalhou 8 anos. Não foi diretamente juntas, né? Mas desde o início lá na Marinha, quem me recebeu. O primeiro dia que eu me apresentei na Marinha em Belém, a Fernanda estava de serviço lá, ela que me recebeu. Que bacana. Saudade, Fê. Tá. Então, a gente tem os pensamentos automáticos que surgem do nada de estímulos, tá? Surgem dos estímulos. E as interpretações que eu faço conscientemente, ou que eu faço os julgamentos ou as fantasias, vêm do meu pacote, da minha bagagem, ok? E muitos de nós, o que é comum da nossa cultura, a gente cresceu numa cultura muito julgadora e muito crítica, muito agressiva verbalmente. E agora a gente está tendo uma coisa muito incipiente, que está tomando vulto muito rápido, que é muito bacana, que é a comunicação não violenta. Isso faz toda a diferença, né? Um dia nós vamos ter gerações com crenças mais saudáveis, com personalidades mais saudáveis. Mas até lá a gente ainda vai ter muito, muito problemão. Eu vou falar probleminha, já mudei imediatamente, é um problemão mesmo. E aí as nossas crenças, elas podem ser limitantes. Hoje todo mundo já deve ter ouvido essa coisa, né? Essa expressão, crenças limitantes. Deixa eu controlar o horário. Ok, gente do céu, o tempo é implacável. Todo mundo praticamente em algum momento já ouviu ou vai ouvir falar de crenças limitantes, que são pensamentos, são estruturas de informações que faz a gente interpretar, julgar ou fantasiar as coisas de uma forma que limita a nossa ação, tá? Então isso limita a nossa expressão, a nossa ampliação, expressão humana, expressão de essência, expressão de personalidade, por traumas, dramas e tramas que a gente já passou. Então a gente escuta, como a gente cresceu numa cultura e ainda vivemos, as crianças de hoje ainda vivem essa cultura de uma comunicação mais violenta, agressiva, né? Então esse menino é burro, esse menino não faz nada, deixa isso que você... Enfim, o tempo todo, né? Com críticas. A criança não... nós não somos autorizados a errar, a experimentar as coisas, porque a criança ela quer experimentar o mundo, mas o adulto não tem paciência, não tem tempo. E aí a criança está experimentando coisas, claro que algumas coisas não vão dar certo, né? E aí vem uma resposta do ambiente muito agressiva, enfim, e isso vai gerando aprendizados diversos. Então, a interpretação que eu vejo do mundo, a lente que eu uso, ok, vem dessa bagagem. Mas a gente não tem só crenças limitantes, a gente também tem as crenças motivadoras. Em processos terapêuticos é o que a gente tenta construir e tenta resgatar. Porque muitas pessoas às vezes estão tão sofridas e elas não conseguem acessar informações de conforto. Nós não fomos treinados para registrar e perceber sensações corporais de conforto. A gente é muito treinado e o cérebro ele se predispõe a isso, né? A registrar mais o desconforto, porque ele é um sinal de ameaça, pode ser um sinal de ameaça, ok? Então, não importa, na verdade, o que aconteceu, não importa a situação que está acontecendo. Até eu fiz uma live sobre traumas, né? E não é a situação em si que gera o trauma, mas a forma que você vivencia aquilo. E a forma como você vivencia algo fala de você, fala sobre você. A interpretação, o julgamento ou a fantasia que você está fazendo não diz respeito ao mundo em si, mas sim ao seu padrão de aprendizado. E é esse padrão de aprendizado que a gente vai chamar de personalidade,
que é a forma como você foi fazendo associações, aprendizados, né? E como você vai replicando isso, expressando isso ao seu redor. Eu falei que em algum momento eu vou fazer uma live sobre personalidade, eu acho bem interessante. E a nossa personalidade, ela é dinâmica, ela está em constante formação até o nosso último dia de vida, o nosso último respiro, a gente vai estar aprendendo coisinhas e estar fazendo conexões com os neurônios, tá? Então, assim, o convite para esse instrumento é a gente começar a analisar. Começou a sentir um sentimento. Muitas vezes, o que a gente percebe primeiro não é o pensamento. Muitas vezes o que a gente percebe primeiro é uma sensação física de desconforto. É uma dor de cabeça, é uma enxaqueca, enfim, né, uma alergia, alguma coisa. Né? E aí você começa, nossa gente, olha como eu sofro, ai como eu sofro, olha eu estou doente. Aí começa o padrão de pensamento. Isso fala do seu padrão, da sua crença. Ok? Então, esse é um instrumento que ajuda a gente a começar a dissecar as nossas próprias crenças, os nossos próprios padrões de interpretação do mundo. Testes de personalidade são excelentes instrumentos de autoconhecimento. Eu trabalho com psicodiagnóstico, amo teste de personalidade, mas trabalho ali como instrumento terapêutico mesmo, né? Porque como nós não fomos ensinados a se conhecer, a perceber essas coisas, a gente acaba tendo informação através do outro, né? Então, os testes de personalidade, eles fornecem uma informação assim preciosíssima, sabe? Imagina, né? Um instrumento que te ajuda a se ver ali. É um espelho, mas que não reflete uma imagem, que reflete uma produção, né? Não falo só de... não falo só de... Perdi o que eu ia falar, gente. Fui ler ali. Sim. Tem os testes de personalidade de questionários, ok? Esses são... Eu chamo eles de mapeamento de características, tá? Eles são muito bons para a gente começar, olha, o meu padrão de resposta. Os testes de personalidade que mostram que são esses questionários, as escalas, elas ajudam a gente a perceber o nosso padrão de resposta, ok? Então, trabalhar isso é muito interessante. E aí é bacana essa pergunta, porque assim, as pessoas vão muito para a psicologia, para o psicólogo, quando já está tudo ferrado, né? Cara, não, vai antes, vai antes. Eu gosto muito de trabalhar hoje, o meu trabalho na psicologia é muito para alta performance, para alto desempenho. Né? Alta performance não é só para altos executivos, não é só para atletas de alto desempenho. Eu sou fascinada pela alta performance. Eu quero conhecer meu corpo, meu funcionamento para eu me expressar da maneira mais potente que eu puder. E se tiver alguma junçãozinha ali, alguma coisinha limitando o meu desempenho, a minha expressão, não por falta de habilidade, mas por crenças limitantes, cara, eu quero me libertar disso, né? E antes que isso vire um sofrimento. Então, eu acho muito, muito bacana que... E muitas pessoas não conhecem, né, de fato, o trabalho da psicologia. Ir atrás de um psicólogo para você ver como está a sua saúde, saúde emocional, sua estrutura de personalidade, o seu padrão, e buscar melhor. Cara, isso é genial, né? Muito bacana isso. Oi, Glícia, tudo bom? Quando fico irritado com alguém, meu corpo começa a coçar muito. Sim, coceiras. Gente, deixa eu ver o tempo aqui. Eu acho que já se foi. Temos 4 minutinhos. Aí eu vou voltar para responder os comentários, né? Deixa eu até ir lá já no comentário, numa pergunta que alguém fez lá em cima e que eu achei bem interessante. Acho que eu já passei. Ok. Ai, olha eu estabanada aqui apertando coisas. Uma hora eu ainda desligo um vídeo
A cara de vocês, gente. Mas é por estabanação mesmo. Todas elas no meu corpo. São diferentes tá. Sensações do corpo. Cada um vai reagir de um jeito. Sim. Então, já respondendo a sua pergunta, Valesca, cada um vai responder de um jeito porque tem informações diferentes, tem uma bagagem diferente, né? Tem uma história diferente, tem aprendizagens diferentes, ok? Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito o padrão de pensamento, sentimento e pensamento. Hoje está crescendo muito, vocês ainda vão ouvir falar, quem é terapeuta, quem é psicólogo, a neurociência agora vindo muito, trazendo muito a psicologia com base biofisiológica, ok? Porque as emoções, elas são físicas. Emoção não é uma entidade abstrata que toma conta do seu ser, ok? Você fala, não, isso é emocional. Ou isso é coisa da sua cabeça. Sim, é coisa da nossa cabeça, porque a gente tem um cérebro na cabeça e é o cérebro que processa informações sensoriais que registra toda a sensação do corpo, que são as emoções, ok? E cada emoção tem uma função específica. Cada emoção, ela foi criada, foi uma sensação que evoluiu no decorrer da humanidade aí para resolver um problema, para ajudar o ser humano a superar, né, a resolver um problema. Então, as emoções, elas têm reações fisiológicas específicas. Então, você pode não saber o que você está sentindo, mas se eu te perguntar qual a sua sensação corporal, eu sei te falar o que você está sentindo, a sua emoção, e como foi e como que você está interpretando aquilo ao seu redor. Se é uma ameaça, se é uma perda, se é um luto e etc. Tá? Eu ainda vou fazer outra depois específica para as sensações, ok? Tá, vamos lá. Teste de personalidade. É um bom instrumento de autoconhecimento? Sim, excelente. Tá? E não só os testes de escala, que tem aquele trocentas mil perguntas, mas os testes projetivos expressivos. Todo mundo já viu em filmes os testes das manchas, que é o Rorschach. Tem vários outros, o PMK, o Pfister, são testes assim, cara, é raio-x da personalidade. É chocante o que esses testes contam sobre a gente. Chocante, tá? O PMK, então, é absurdo. Assim, ele te conta... É de uma sofisticação aquele teste, ele é muito trabalhoso de aplicar, é cansativo para o paciente, para o terapeuta, para todo mundo. Mas é um raio-x da personalidade. Ele te conta como é a sua estrutura de base, a sua personalidade de base, que formou suas memórias corporais de tensão, relaxamento, enfim. E ele te conta como é a sua personalidade transformada. Coisas que, como você foi se adequando a partir do seu crescimento, recursos, defesas, enfim. Então, se eu faço o PMK hoje, ele vai mostrar uma estrutura de base extremamente vulnerável, introspectiva, fechada, tensa, etc, etc. Mas o meu lado dominante, que é o meu lado atual, né, tem o estrutural e o atual, já com outro tipo de perfil, completamente diferente, né? Por tudo que eu já aprendi, já desenvolvi. A Glícia, deixa eu ver aqui, o tempo deve dar 1 minutinho agora. A Glícia falou que quando ela fica irritada com alguém, o corpo começa a coçar. Então, a pele é o nosso maior órgão, né? É o órgão mais extenso do corpo. A pele é um órgão. E é um órgão extremamente sensível. E na psicossomática, olha que curioso, né? Isso daí, o caso da Glícia é clássico nesse aspecto. Porque quando a pessoa começa com coceiras e alergias psicossomáticas, que é emocional, que os médicos falam, emocional não significa que é invenção sua. Emocional significa que o seu corpo está reagindo, né, a questões que você ainda não se deu conta. É uma questão emocional, fisiológica.
Tá aqui na contagem regressiva. Eu detesto. Eu me sinto pressionada. Vai, termina. Eu disparo a falar. Gente, eu vou voltar para responder melhor essa da Glícia, que é bem interessante. Tá bom? Então, já voltamos. Já volto.